Verei Jesus. Ricardo mora em Angola. Quando estava com 10 anos, sofreu um acidente ao pular uma cerca. Ele não percebeu um fio de metal fino do outro lado da cerca e isso o fez cair de cabeça no chão. Após o acidente, ele começou a perder a visão. E na escola, com dificuldades para ver o que o professor escrevia na lousa, pediu permissão para sentar na primeira fileira. Mas depois de algum tempo, ele não conseguia enxergar, mesmo estando na primeira fileira. E o professor o enviou para casa, afirmando que a escola não podia ensinar um garoto cego. Os pais de Ricardo o enviou para muitos médicos, mas nenhum conseguiu ajudar. E eles disseram que o Ricardo não enxergaria novamente. Ricardo ficou muito triste. Ele não podia jogar futebol, andar de bicicleta ou brincar de esconde-esconde com os amigos. E quando ele saía de casa, conseguia ouvir seus antigos colegas zombando dele. Ceguinho, ceguinho, saia da rua! Os meninos e as meninas achavam que aquilo fosse apenas uma brincadeira inocente. Eles não sabiam que aquelas palavras magoavam Ricardo e fazia com que ele se sentisse sem esperança na vida. Certo dia, um dos primos mais velhos de Ricardo convidou o garoto para participar de um acampamento dos desbravadores. O primo de Ricardo era líder do clube de desbravadores. Ricardo não quis ir, mas o primo continuou insistindo até que finalmente ele foi. Ricardo ficou surpreso ao perceber que podia participar de muitas atividades com os desbravadores. O primo até pediu ajuda e ele se sentiu útil, e isso o fez muito bem. Pouco tempo depois, Ricardo ouviu um sermão que o incentivou a entregar o coração a Jesus. Mas então surgiu o problema. Na classe batismal, o professor pediu que ele e outros alunos que desejavam ser batizados memorizassem os 10 mandamentos. Só que Ricardo não conseguia ler a Bíblia nem as folhas de papel com trechos que o professor distribuiu. Triste, pensou que não poderia ser batizado. Mas ao chegar em casa, a mãe o encorajou. Filho, não fique triste. Se Deus quiser, você conseguirá ser batizado. Durante toda aquela semana, a irmã mais velha leu os 10 mandamentos em voz alta. Ela leu até que o garoto conseguiu memorizar. E na sexta-feira, todos os que desejavam ser batizados se reuniram na igreja. Então, o ancião responsável pela classe bíblica perguntou: Quem será o primeiro a recitar os 10 mandamentos? Ninguém se ofereceu. Por isso, Ricardo levantou a mão. Ricardo não conseguiu se lembrar da ordem correta, mas recitou todos perfeitamente. E o ancião ficou impressionado e o cumprimentou. Parabéns, Ricardo. Deus te abençoe. Quem seguirá o exemplo de Ricardo? No dia seguinte, sábado, todos foram batizados. E pouco tempo depois, Ricardo foi convidado para compartilhar a história missionária da semana na escola sabatina. Quando os membros da igreja souberam, pediram que o líder da escola sabatina mudasse de ideia. Irmão Adolfo, o Ricardo não pode contar a história missionária porque não consegue ler. O líder da escola sabatina tocou gentilmente no ombro de Ricardo e perguntou: Ricardo, você ouviu o que eles disseram, não é mesmo? Agora, mostre para todos o que você pode fazer. Prepare-se para contar a história no próximo sábado. A irmã de Ricardo leu a história missionária da escola sabatina e ele memorizou facilmente. E no sábado seguinte, Ricardo contou a história do início ao fim. Ao concluir, ouviu vários améns por toda a igreja. Hoje, Ricardo é um universitário de 25 anos e se prepara para ser pastor. Nos últimos 2 anos, ele dirigiu um clube de desbravadores e pregou regularmente nas igrejas por toda Angola. E dezenas de pessoas foram batizadas por meio dos seus sermões. Ricardo não é mais um menino triste. Embora não possa ver com os olhos, sabe que Deus lhe deu uma memória excelente. Ele também fala que os médicos estão errados quando dizem que nunca mais poderá enxergar, porque Apocalipse 1, versículo 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. Essa é uma promessa que acontecerá quando Jesus voltar. Todo olho o verá, inclusive o Ricardo. Um dia eu verei a face de Jesus. A oferta desse trimestre ajudará a abrir uma escola adventista na cidade natal de Ricardo, Luanda, Angola. Agradecemos as contribuições para a divisão sul-africana Oceano Índico.